queridos, graça e paz. Meu nome é Denise Andrade, sou missionária, líder do Ministério GAP Brasil. Estou com vocês aqui hoje para abordar um tema muito recorrente dentro do nosso ministério, dentro do Ministério Luz na Noite, todos aqueles que trabalham na área da sexualidade, que é o tema homossexualidade, crise ou oportunidade na família. E antes da gente começar a falar, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, a compartilhar esse link, que é tão importante para as nossas famílias nos dias de hoje. Então, vamos tratar aqui nesse terceiro ciclo de palestra do Sexo em Pauta, reflexões na família. Bom, homossexualidade, crise ou oportunidade na família. Esse é um tema muito atual, muito recorrente no nosso ministério, né, onde nós acolhemos pessoas que vêm de uma forma voluntária pedir ajuda para os seus conflitos na área da sexualidade, como também muitos pais, muitos familiares que estão diante desse tema que tem causado realmente muitos conflitos em famílias, muitos desentendimentos, e as pessoas mesmo elas não têm conseguido às vezes se entender o porquê de todos esses sentimentos, de todos esses conflitos interiores. Muitas delas já vêm com histórico até mesmo de ideação suicida, né? Ou já tentaram suicídio, e nós sabemos que elas não querem de fato morrer, mas elas querem trazer alívio para a sua alma, para o seu interior. Eu entendo que pessoas, elas sonham, né? Todos nós sonhamos com o casamento, sonhamos com filhos, sonhamos com a família, com formar uma família. Assim também um casal, ele quer formar uma família. Ele quer ter seus filhos e ele quer ter seus netos. Mas a nossa vida, ela é de uma forma cíclica. Ela é feita de altos e baixos, de momentos bons, de momentos ruins, que nós não planejamos e que nós não sonhamos na vida. Então, de repente, acontece alguma situação que a gente pode entrar numa crise, ou simplesmente a gente pode entender que é uma oportunidade de vivenciar de uma forma onde podemos passar de uma maneira mais tranquila, podemos passar de uma maneira onde nós buscamos meios, formas para nos ajudar e para ajudar as pessoas envolvidas, né? E aí a gente entende então que crise é esse momento de maior intensidade, onde alguma coisa está acontecendo. É um momento de tomada de decisões. E é um momento, muitas vezes, de atitudes onde nós temos que não contribuem em nada, né? Que não nos ajudam e não nos ajudam as pessoas ao nosso redor. E como eu falei para vocês, nós temos recebido inúmeros pedidos de ajuda. E esses pedidos vêm, às vezes, através de os meios de comunicação na internet, com clamores, com pedidos de socorro, né, com pessoas que precisam mesmo desse amparo, desse acolhimento, filhos clamando por essa ajuda, porque não querem mais viver a homossexualidade, né, num quadro de culpa, de frustração, com histórico de família destrutiva, né, muitas histórias que os pais não conhecem até mesmo, né, nem sabem aquilo que os filhos vivenciaram, né, dentro dos seus próprios lares. E assim também como pais, né, inclusive pais que também já tentaram suicídio, ou então estão aí com a ideação suicida. E é importante então nós entendermos como de fato nós podemos trilhar um caminho
onde nós não precisamos entrar nessa crise, nesse buraco, nesse caminho onde nós não conseguimos mais enxergar uma solução para nossa família, né, para aquela pessoa até mesmo que nós achamos que ela já está perdida, aquela pessoa que nós achamos que nós não vamos conseguir estar mais próxima dela. Então é importante que a gente entenda de fato algumas coisas nessa situação. Eu entendo que pais, quando chegam, eles chegam com medo, eles chegam com culpa, eles chegam com vergonha, né? Vergonha do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, onde eu errei, né? A sensação de que aquele filho morreu, que não conhecia aquele filho, aquela filha, esse que está se apresentando agora para ele com a questão da homossexualidade. E eu quero então compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor em 1 Samuel 30, que fala sobre Davi, o momento em onde Davi ele vivenciou, onde ele chegou com os homens após uma guerra. Ele chega e ele observa que toda a sua casa, né, tinha sido levada, seus filhos, suas mulheres, tinham sido levados, né, pelos amalequitas. Queimaram tudo, levaram os seus objetos. E a palavra de Deus diz que eles vivenciaram aquele momento de dor, que eles ergueram a voz, eles choraram até não ter mais força. Mas teve um momento em que também Davi, quando ele está nessa angústia, as pessoas queriam até mesmo apedrejá-lo, culpá-lo por aquela situação, como pôde estar acontecendo aquilo com a sua família e com a nossa família. E a Bíblia diz que ele estava em grande amargura, porém Davi se reanimou no Senhor. E aqui é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que você precisa nesse momento não entrar num caminho de crise, mas ver uma oportunidade de experimentar o amor de Deus para a sua vida. O amor de Deus pelo seu filho, o amor de Deus pela sua família. Procurando essa ajuda de Deus, essa compreensão, essa direção de Deus para o que está acontecendo. Pedindo força ao Senhor, pedindo amor, pedindo sabedoria para poder ajudar esse filho. Então, esse é o primeiro ponto onde você pode ir buscando essa oportunidade para esse contexto, para essa situação que você está vivendo nessa família. E nesse momento que os pais estão vivenciando, é importante o cuidado, o zelo, o amor, buscar o pão diário, buscar esse pão vivo que é o Senhor, para dar graça, para dar forças para viver esse momento. Refugiar no Senhor e na força do seu poder. O segundo ponto é cuide-se de si mesmo. As suas emoções nesse momento estão abaladas, você está em choque, você está num momento de negação, de que aquilo não é verdade, você está num momento de culpa, de vergonha, de nojo, de confusão, de perda, de raiva, de tristeza, né? Você sente que foi traído pelo seu filho, pela sua filha, né? Há um total momento de medo, de pavor, mistura de tristeza e de saber ainda como conseguir ajudar esse filho e entender esse filho. Então, é muito importante você ter misericórdia de si mesmo. Eu penso que quando Davi, ele após viver esse momento de choro, de angústia, quando ele toma uma decisão de buscar, de se reanimar no Senhor, é porque ele teve entendimento de que ele precisava estar bem, para que alguma coisa ele pudesse fazer
para alguma atitude ele tomar, para resgatar, para estar com esse próximo a esse filho. E a Bíblia fala que ele se reanimou. Ele se reanimou. E a palavra de Deus diz também em Provérbios 11:17 que o misericordioso, ele faz bem à sua própria alma, mas o que é cruel aflige a sua carne. Então, é importante agora de você ter como prioridade, né, nesse momento de lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, né, buscar essa ajuda espiritual do nosso Deus, do nosso Senhor, que pode te compreender nesse momento e te dar uma direção, te dar um norte de como você pode ajudar. Pare-se também de se autocondenar. Muitos pais, né, muitas pessoas que estão elas mesmas vivenciando a prática homossexual, elas se sentem muito culpadas. Então pare-se de se culpar. Pense somente aquilo que Deus pensa a seu respeito. Você precisa sentir esse perdão de Deus. Se caso você contribuiu, você fez alguma coisa, então sinta esse perdão de Deus. Sinta esse cuidado do Senhor, sinta a esperança que é o amor, o zelo do Deus Pai sobre sua vida, aquele Deus que morreu na cruz do Calvário e que Ele não nos condena naquilo que até mesmo a gente não sabia, talvez, como criar, ou nós estávamos fazendo melhor para os nossos filhos, né? Então não se autocondene. Outra coisa também muito importante é não ficar num jogo de acusação com o cônjuge. O melhor presente que nós podemos dar aos nossos filhos é nos amarmos, é nos entendermos neste momento. Não adianta nada nós ficarmos dizendo um para o outro que você é culpado, você deixou de fazer isso. Essa desarmonia no casamento, ela afeta diretamente a eles, né? Então esse é um período que se agravam essas dificuldades e que nós precisamos ver esta oportunidade de união, de caminhar junto, né, de estar juntos buscando solução para ajudar os nossos filhos. Outra coisa importante também é ver que Davi, ele não ficou preocupado exatamente naquilo que aqueles homens estavam falando para apedrejá-lo. Por isso, ele começou a buscar ajuda. E aqui é importante você também ver que quão bom é você se juntar às pessoas, a buscar uma rede de ajuda, de pessoas a qual você pode caminhar, a qual você pode estar compartilhando suas dores, suas lutas, suas dificuldades, buscando solução com essas pessoas. Fala que Davi, primeiro ele consultou o Senhor, ele falou com o Pai, ele manda chamar o sacerdote, ele traz ali para perto dele os homens para irem buscar novamente seus filhos, essa sua família, as mulheres. E a Bíblia diz que ele voltou vitorioso, porque ele trouxe não somente eles, mas trouxe todos aquilo que pertencia à casa deles, né? Então é importante a gente se juntar a uma rede de ajuda, de pessoas que podem fazer essa caminhada junto com a gente, construir, né, essa rede de ajuda, de oração para os nossos filhos. No nosso ministério nós temos um grupo de pessoas a qual estão orando diariamente, de manhã, de tarde, de noite, e os pais se sentem acolhidos, né? As pessoas que estão ali pertencentes àquele ministério, pertencentes àquele grupo, eles se sentem acolhidos, amados, amparados, fortalecidos no Senhor. Isso é muito importante. E uma coisa muito importante também é você procurar entender verdadeiramente sobre a homossexualidade. Qual é a história do seu filho? Qual é a história do seu filho que talvez você não saiba, que possa ter acontecido dentro do seu lar, né? E é importante você ler livros,
você ver vídeos, você fazer seminários, participar de congressos, escolas. Tem algumas escolas de sexualidade muito boas no nosso Brasil. Então, por quê? Porque a homossexualidade não é realmente sobre sexo, né? É um estado e não uma identidade, né? Nós não nascemos com uma outra identidade que não seja aquela que o próprio Deus criou, macho, fêmea. Porque não existe nenhuma comprovação científica, não existe nada que mostre que há uma outra identidade. Então, que de fato, né, o seu filho, sua filha precisa entender, o seu cônjuge, que talvez esteja envolvido também na homossexualidade, é que ele precisa entender e passar pelo mesmo processo que nós passamos de conversão, de regeneração, de entender a nossa figura diante do Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, né? Passando do velho homem para o novo homem. Então esse é o processo. Esse é o trabalho que Deus primariamente precisa fazer nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, da pessoa, qualquer pessoa dentro do nosso lar. Então, nós precisamos concentrar, né, no coração ferido dessa pessoa, para poder entender aquilo que ela precisa de ajuda, aquilo que ela precisa realmente de amparo, entender sobre ela mesma. Então, procure entender verdadeiramente, buscar as respostas, né, que essas pessoas estão buscando, trazer para elas uma verdade, né, trazer para elas essa presença, esse cuidado, esse zelo que você pode dar a ela naquele momento. E você vai descobrir um mundo em que seu filho vivia, sua filha vivia, que talvez você não conhecia, né? Quantas dores, quantas lutas, talvez ele tentou nesses anos estar aí sozinho, estar nessa caminhada sozinho. Então esse de fato é uma grande oportunidade para que você entre nesse mundo, né, do seu filho. Tem uma comunicação eficaz também, né? Uma comunicação é a capacidade de discutir ideias, de dialogar, de conversar, de sentar ali e na frente desse filho e tentar compreendê-lo, tentar ouvi-lo, né? Sem críticas, sem jogos de acusação, ter uma escuta reflexiva, né, onde envolve ouvir atentamente o que o outro está dizendo, o que o outro está querendo falar, né? Escutar as dores que estão no profundo. E é importante também que você, filho, você perceba que seu pai e sua mãe, eles não estão, eles nunca vivenciaram uma situação dessa, onde eles também precisam ser compreendidos. Então, agora, vocês dois juntos têm essa oportunidade de um trazer para o outro aquilo que está gerando dor neste momento e poderem conversar. Então, essa escuta reflexiva, ela é muito importante para que vocês possam entender. Quando nós temos uma má comunicação, as coisas saem sempre errado. Há um jogo de acusações, há um jogo de discórdia, há uma quebra de relacionamentos ainda pior, né? Então eu quero convidar você, né, que está vivendo uma situação dessa, você que está passando por isso em família, deixe-se ser cuidado, deixe-se trazer à existência realmente esse cuidado, essa proteção do Deus Todo-Poderoso, essa oportunidade que Deus está dando de você se refugiar nele, de você buscar a ajuda dele, de você buscar a ajuda das pessoas ao seu redor, de vocês se conhecerem mais em família, pai e mãe, serem misericordiosos uns com o outro, assim também como o Senhor foi misericordioso.
Alguns pais, né, e entes queridos vão ter que fazer uma jornada de nojo para a compaixão. Né? Perceba-se que agora você está entrando na história do seu filho. Então eu te convido a ter um olhar de misericórdia, um olhar onde você vai ver uma oportunidade de caminhar junto com esse filho que durante esses anos, esse ente querido que durante esses anos teve esses conflitos, teve essa situação, porque tudo tem uma causa, tudo tem uma raiz. Né? Davi, ele teve uma atitude correta, ele podia entrar ali numa crise, ele podia entrar ali num conflito tão grande, mas ele não entrou. Né? E aí a gente vai ver também que teve Saul, quando teve uma história meio parecida, onde seus filhos, né, foram abatidos numa batalha, ele entrou em crise, ele pediu que um servo dele, o matasse, o servo não o matou, então ele se joga em cima de uma lança. Esse homem totalmente se envolveu naquele mundo de dor, de desesperança, de conflito, e ele acaba ali se suicidando. Né? E isso é muito triste, nós vivenciarmos isso numa família onde as pessoas elas são alcançadas, são atingidas. E eu quero te dizer então, seja lá o que tenha acontecido, não se preocupe, né, com o passado, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, vão falar, não se preocupe com os julgamentos, preocupe-se em olhar o coração do seu filho, se preocupe em olhar o coração do seu ente querido e abraçá-lo e amá-lo, né? Não importa quão improvável possa parecer, né, toda essa situação, o que de fato o seu filho, essa pessoa está precisando é de amor, é de aceitação. Isso não quer dizer que você está aceitando essa condição, mas é que você está amando, você está amparando e junto vocês podem caminhar, né? Juntos vocês podem estar se apoiando um ao outro. A sua luta de fato não é contra a carne ou sangue. A sua luta de fato é contra aquele que está querendo destruir essa pessoa, contra aquele que está querendo destruir a sua família. Então busque o Senhor, assim como o filho pródigo foi para distante do pai, não quis ajuda naquele momento, quis viver a sua própria vida, mas quando ele retornou, ele reconheceu o estado que ele estava. Diz a palavra de Deus que o pai, ele correu em direção àquele filho e ele o abraçou. Então faça você, tenha essa primeira atitude, corra em direção ao seu filho, sente com ele, abrace-o, tente entender toda essa situação, tente entender um ao outro naquilo que vocês precisam. E é muito importante que haja uma lucidez mesmo para que uma crise não se instale, mas que vocês consigam ver as oportunidades, né? As oportunidades que Deus está dando agora de reconciliação, de restauração, de caminhar junto, né? De viver a fé, de viver o amor, de viver a misericórdia. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida e que você consiga vivenciar aquilo que Deus tem, não só para você pai, não só para você mãe, não só para você filho, mas para que vocês juntos em família declarem o amor, o cuidado de Deus e o zelo de Deus, a oportunidade que Deus está trazendo para vocês juntos, no nome de Jesus.